abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9, depois versículo 28 até o versículo 6 do capítulo 7. E a palavra do Senhor nos diz: Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixarei ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir, e me lembrei-me da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes juízos. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirou de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei minha mão, jurando que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei por herança. Eu sou o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Versículo 28. E aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés dizendo: Eu sou o Senhor, fala a Faraó, rei do Egito, tudo quanto te digo. Então disse Moisés perante o Senhor: Eis que sou incircunciso de lábios, como, pois, Faraó me ouvirá? Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, pois, não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara. Assim fizeram. Até aí, amém. Amém. Nosso Deus, nós te bendizemos e pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações, ministrando a nossa alma, ensinando-nos, ó Deus, tudo quanto o Senhor quer nos ensinar nesta manhã, de sorte que sejamos mais e mais semelhantes à pessoa bendita do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Em nome de quem oramos, amém. Amém. Meus irmãos, às vezes, assistindo alguns vídeos no YouTube, nomeadamente vídeos de cunho cristão, bíblico, a ilustração do episódio, da passagem bíblica, ganha alguns contornos que nos ajudam a perceber melhor aquilo que aconteceu em um determinado momento da história da humanidade, olhando um pouco para algumas retratações feitas da saída do povo de Israel do Egito. Eu particularmente assim me emociono um pouco,
Fico pensando ali como é que aquelas coisas aconteciam, o olhar do povo como testemunha ocular, presente, viva, real, diante do acontecimento e como tão facilmente aquilo passava. E eles voltavam a antigas práticas, né? Por exemplo, o episódio que dá início à celebração da Páscoa, a morte dos primogênitos. Como depois de serem preservados mediante a tudo quanto observaram da orientação divina, como no instante seguinte puderam murmurar na travessia do Mar Vermelho. E a gente se pergunta, né? Como é que esse povo fazia isso? Né? De vez em quando eu estava ouvindo a Márcia dizer, esse povo, né, Deus estava fazendo, eles estavam vendo e no momento seguinte pecavam contra Deus. E alguns personagens caíram no descrédito total no coração delas, né? Tipo Corá, não é? Nadab, Abiú, o próprio Arão, né, que depois de tantos milagres vivenciados vai e, né, esculpe um bezerro de ouro. Mas isso não é diferente nos nossos corações hoje. Se pararmos para respondermos sinceramente ao questionamento do Senhor sobre a nossa condição perante a sua face augusta, todos nós teríamos uma pontuação negativa. E se nos fosse perguntado como descrever a Páscoa, teríamos imensa dificuldade em relatar a história, os acontecimentos que culminam na celebração da Páscoa. Ou se perguntássemos como descrever a obra de redenção operada pelo Senhor Jesus Cristo, talvez pontuaríamos aquilo que temos batido continuamente na tecla aqui na igreja, não é? Deus planejou, o Filho operou e o Espírito Santo aplicou. E se Deus quiser, não é? Não aconteceria de alguém mencionar o tal do coelhinho da Páscoa e o ovo da Páscoa. Isso seria trágico, né? O chocolate, aquela história toda. Isso seria trágico, né? Seria a razão para eu e o pastor Sérgio Paulo tirarmos o colarinho clerical e falar assim, ó, o último que sair apaga a luz, vamos embora, foi bom te conhecer. Não é verdade? Como descrever a obra da redenção, né? O tema dessa mensagem é Páscoa, o resplendor da glória de Deus na obra da redenção. Por isso, a pergunta, como descrever a obra da redenção? Graças a Deus, nós temos o apóstolo Paulo, que pode nos ajudar quando a descreve, a obra da redenção, quando a descreve da seguinte forma, Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Sabe, meus irmãos, a libertação é o primeiro e decisivo passo para a nossa redenção. E é justamente sobre isso que a Páscoa fala e a Páscoa comemora. A ligação da Páscoa com a saída do povo de Deus do Egito, ela é bastante óbvia, ela está lá. Em nossas celebrações da Páscoa, esse evento é tão lembrado quanto a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. De fato, o Êxodo é o evento originador da Páscoa. Antes desse evento não havia nada para Israel celebrar. É a primeira grande celebração do povo judeu, dos filhos de Israel. É o primeiro momento em que o Senhor ordena algo que deveria ser guardado dentro do contexto veterotestamentário perpetuamente. E nós guardamos em proporções infinitamente
nitidamente mais claras esse evento quando participamos da ceia do Senhor. Lembre-se que a última ceia acontece na refeição da Páscoa, ceia da Páscoa, quando o Senhor dá novas instruções que por nós são observadas hoje. Em Deuteronômio 16, versículo 1, Moisés diz: guarda o mês de Abide. O mês de Abide compreende ali dias do mês de março e dias do mês de abril. E celebra a Páscoa do Senhor teu Deus, porque no mês de Abide o Senhor teu Deus te tirou da terra do Egito de noite. Assim como Israel foi tirado do Egito, também nós, meus irmãos, fomos tirados deste mundo que jaz no maligno. Assim como o Senhor, com mão forte, tirou Israel do meio da escravidão, Deus nos tirou também do meio da escravidão, deste mundo que jaz no maligno. Foi isso que Paulo disse em Colossenses. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. E olhando para o acontecimento, nós entendemos que durante mais de uma centena de anos, e alguns estudiosos calculam cerca de 200 anos, o povo de Deus esteve subjugado à escravidão no Egito. Essa escravidão ela ia aumentando em seu horror à medida que os egípcios viam que não conseguiam interromper o crescimento do povo hebreu. E em determinado momento, Faraó, e a Bíblia diz um faraó que não conhecia José, ordenou que os meninos hebreus que nascessem fossem jogados no rio Nilo para morrerem. E é nesse contexto aqui que Moisés surge na história do povo hebreu. Mas será que podemos imaginar quão intensas eram as dores e a angústia que esse povo tinha que enfrentar durante esse tempo de escravidão? A verdade, meus irmãos, é que não só podemos imaginar, mas experimentamos um tipo de escravidão ainda mais severa do que essa escravidão que o povo de Israel sofria sob a mão dos egípcios. Isso porque todos nós nascemos escravos da morte e do pecado. Isso é o que João diz no capítulo 8, versículo 34. Você pode acompanhar, que diz assim: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado, talvez na sua Bíblia esteja escrito, é servo, mas no original a palavra é doulos e significa escravo do pecado. Completamente subjugado ao pecado. Vivemos sob o terrível poder de Satanás, o príncipe deste mundo. E a este poder, a este príncipe, Jesus declarou que ele veio roubar, matar e destruir. Uma intensidade de escravidão, de dor, de angústia, que se traduz na tríplice ação do inimigo das nossas almas, que veio nos roubar, nos matar e nos destruir. A Bíblia também ensina, meus irmãos, que antes de conhecermos o Senhor Jesus Cristo, você pode abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, nós também éramos escravos deste mundo e escravos da carne. E os versículos de 1 a 3 nos diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Andávamos de acordo com o mundo, de acordo com o diabo. O príncipe das potestades do ar é uma referência ao diabo.
do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, filhos da ira como os outros também. Então, entender qual era a nossa situação antes de Cristo significa muito para entendermos o real significado da redenção, vista no primeiro plano na saída do povo de Israel do Egito, na celebração da Páscoa, quando eles celebram a Páscoa. Então, meus irmãos, muitas vezes não temos dimensão das cadeias, das algemas que nos prendiam a este mundo. Essa escravidão, como Paulo diz, ela atingia os nossos pensamentos, entendimento, coração e ações. Andávamos, fazíamos, agíamos, ouvíamos, falávamos de acordo com este mundo, de acordo com o príncipe da potestade do ar. E esse poder que era sobre nós, ele era tão forte que Paulo afirmou o seguinte, em Romanos 7, versículos 14 e 15. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Paulo está dizendo que ele reconhecia o poder do pecado, mas ele não conseguia por si mesmo lutar contra este poder, contra essa influência. De sorte que ele não queria fazer aquilo que ele sabia ser condenado, que era detestável, mas que por ele mesmo ele não conseguia deixar de fazer. A intervenção de Deus, ela era necessária para se vencer essa condição pecaminosa. A escravidão do Egito, então, era uma demonstração clara da escravidão a que todo homem está submetido, desde o seu nascimento até a morte. Nós não podemos negar essa realidade. Mas essa situação estava para mudar, quando Deus chamou Moisés, tanto física quanto espiritualmente. E também esteve um dia para mudar, e mudou nas nossas vidas, quando nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo, e está para acontecer e mudar a vida de todos aqueles que o conhecerem como nós o conhecemos hoje. E aqui alguns elementos bíblicos são importantes para entendermos o todo da história da Páscoa. E o que temos? Depois de preservar a vida de Moisés e dar a ele uma formação especial no próprio palácio de Faraó, aí com essas coisas aqui, alguns dizem que Deus tem um grande senso de humor. Moisés era para ser lançado no rio para ser comido pelos crocodilos, e ele vai parar onde? No palácio de Faraó, sendo criado como filho da filha de Faraó. Após tê-lo deixado por sua própria conta no deserto de Midian, e esse período é de 40 anos, Moisés, quando foge do Egito, tem 40 anos. Durante 40 anos ele está em Midian, onde conhece o seu sogro, Jetro, e casa com sua esposa, Zípora. Com 80 anos, então, Deus se apressou, Deus se apresentou a Moisés e anunciou que ele seria o libertador do seu povo. Lá em Êxodo, você pode voltar para Êxodo, por favor, no capítulo 3, do versículo 6 a 8, nós lemos: Disse mais: Eu sou o Senhor, Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaustores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel,
ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do perizeu e do eveu e do jebuseu. Então, meus irmãos, no diálogo entre Deus e Moisés, diálogo registrado no capítulo 3 e 4, várias são as características de Deus e elas são apresentadas de um certo modo para podermos viver neste mundo consoante a própria vontade de Deus. Nós sabemos disso agora. Moisés e o povo de Israel vai saber em primeira mão, naquele momento. Quem é esse Deus que nós celebramos? Quem é esse Deus que nós adoramos, que nós honramos? Quem é esse Deus a quem fazemos menção num culto como este, o culto que celebra a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Primeiro, Ele é um Deus santificador. Quando Moisés se aproximava para ver a sarça ardente, Deus o advertiu dizendo assim: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. O Deus Santo, onde está, torna o ambiente santo. Então, se Deus está nesse lugar, e nós cremos que Ele está, porque a própria palavra do Senhor diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele está presente, então esse lugar é um lugar santo. E o que torna esse lugar santo? A presença de Deus. Daí a reverência, daí o respeito, daí tudo aquilo que é inerente à presença de Deus. Tudo, absolutamente tudo. Né? Daí, entre aspas, a encheção de saco do pastor, a chamada de atenção do irmão, né? Considerando o quê? A presença de Deus. A presença de Deus. Como se comportar num lugar onde eu sei que Deus está presente? Então, as coisas têm de acontecer de acordo com a presença desse convidado especial. Quando 2 ou 3 se reúnem no nome do Senhor e Ele se faz presente, é porque esses 2 ou 3 o convidam mediante a sua reunião e a sua união. Então, esse Deus que celebramos hoje é um Deus santificador. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. É terra santa. Né? A partir desse momento, a santidade foi um tema constante na vida de Moisés. Em muitos aspectos, Moisés e o povo de Deus aprenderam que o Senhor Deus é santo e, por ser santo, Ele requer a santificação do seu povo. Em Levítico 11, versículo 45, nós lemos assim: eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santo, porque eu sou santo. Duas coisas aqui devem ser observadas. Não foi o povo que escolheu Deus para ser o seu Deus. Foi Deus que escolheu um povo para que ele seja Deus deste povo. Né? E segundo, Deus se apresenta como Deus santo para que esse povo seja santo como o seu Deus é santo. É santo. Alguns chegam a dizer que a santidade de Deus é a menina dos seus olhos. Dos seus olhos. Se o meu Deus é santo, e esse Deus santo exige que eu seja santo, que tipo de servo tenho sido eu? Que tipo de servo tenho sido eu? Moisés também aprende que Deus é fiel às suas promessas, e nós devemos aprender com Moisés. Ao se apresentar a Moisés, Deus afirmou seu relacionamento com os patriarcas, e ele diz: eu sou o Deus de Abraão, dos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. E essa não é uma referência casual. O relacionamento de Deus com o seu povo não estava acontecendo naquele momento. É a partir de Moisés que Deus mantém um relacionamento com o povo. A partir de Abraão. É a partir de Abraão. Ele tinha raízes antigas e profundas. Tinha base no fato de que Deus, séculos antes, escolheu homens, transformando-os e fazendo a eles promessas de salvação. Ele seria o Deus deles e da sua
descendência. Por isso que nós podemos dizer que o Deus de Abraão, do nosso pai Abraão, é o nosso Deus. Uma vez que Abraão é o pai da fé. Ele é o pai de todos aqueles que professam a mesma fé que ele professou em Deus. Então, o meu relacionamento com Deus não aconteceu num momento qualquer. Ele começou, mas ele começa a acontecer em Abraão, quando Deus chama Abraão e chama em Abraão todos quantos tenham fé no mesmo Deus que ele. Então Deus é um Deus santificador, um Deus fiel às suas promessas, um Deus compassivo. Então Êxodo 3, versículo 7 diz assim: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Não eram apenas os compromissos passados que traziam Deus ao Egito. Não foi só o fato de Deus ter sido, ser Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Por que não ter sido e ser? Lembra quando Jesus, conversando com os escribas e os fariseus a respeito da ressurreição, diz que Deus não é Deus dos mortos, mas de vivos? Ele faz referência a Abraão, Isaac e Jacó. Não é? Então, você pode abrir a sua Bíblia aí comigo em Isaías capítulo 57, versículo 15. Diz o quê? Então, de um culto. 57:15 diz: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar os corações dos contritos. Então, esse Deus compassivo, ele tem interesse peculiar pelo seu povo, pelo bem-estar do seu povo. A majestade divina não o impede de se aproximar do homem, nem de cuidar dele. Olha de novo, meu irmão, esse versículo para mim é um dos versículos mais emblemáticos da palavra de Deus. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Deus se apresenta como o santo. Ele dá endereço da sua morada. No alto e sublime lugar, e habita na eternidade, e o seu nome é santo. No alto e santo lugar habito, como também com um contrito e abatido de espírito. Por isso Jesus podia dizer no Monte das Bem-aventuranças: bem-aventurado o pobre de espírito, porque deles é o reino de Deus. Deus habita no coração daquele que é pobre de espírito. Que Deus grandioso, que Deus maravilhoso é esse. Deus santificador, um Deus fiel às suas promessas, um Deus compassivo, um Deus que utiliza de servos. Se nós estivéssemos na igreja mais carismática, ou tivéssemos algumas práticas tipo, diga para o seu irmão, Deus se utiliza de servos, esse é um momento que eu pegaria com todo o gosto. Irmão, vire para o teu irmão e diga: Deus utiliza servos. Agora fala para o teu irmão que está à tua frente: Deus utiliza servos. Vira para trás e diga para o teu irmão: Deus utiliza servos. Mas eu não vou fazer isso. Não se preocupe. Ai, meu Deus. Êxodo 3, versículo 10. Não se preocupe que eu não vou fazer isso. Diga para o teu irmão: Deus utiliza servos. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Alguém poderia dizer assim: Deus, se o povo é teu, vai lá e resolve o problema. Não é? Nós provavelmente diríamos isso. Eu falo para a Vilma: o cachorro é teu, vai lá e limpa agora, não quero nem saber.
Né? O Guilherme fala, mãe, Deus olha para Moisés e fala assim, olha Moisés, o meu povo está lá, eu quero que você vá lá e os tire do Egito. Deus não está apenas anunciando a Moisés o que faria, Ele está comissionando Moisés para realizar a obra redentora. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E aqui, meus irmãos, aparece nessa mensagem, pelo menos, a primeira verdade espiritual, aquelas que eu gosto de enfatizar. Por alguma razão, eu sou inclinado a enfatizar essa verdade espiritual. A obra de Deus, e somente Ele pode realizá-la. Entretanto, aprendemos aqui que Deus a realiza enviando e capacitando os seus servos, dando-lhes condições naturais e espirituais para fazer aquilo que é impossível ao homem. É impossível ao homem, por isso que Deus dá condições naturais e espirituais para que eles façam. Ao conhecermos Deus, somos convocados para a sua obra, por isso somos chamados de servos. E aqui entra o que eu chamo de verdade espiritual, que é a necessidade do pastoreio. O pastoreio é algo necessário no reino de Deus, meus irmãos. Né? Nós precisamos aprender a ser pastoreados. Prestação de contas é algo ordenado na palavra de Deus. E o que é que nós temos hoje? Nós temos uma igreja indisposta a prestar contas à liderança da igreja. Compartilhar pesos, pedidos de oração. Está errado isso. Isso não é bíblico. Eu não sei em que lugar você aprendeu ou não aprendeu. Talvez não tenha aprendido. Sabia? Para que serve o pastor? Por que nos foi dado pastor? Os pastores existem porque eles querem existir ou é um mandamento, ou é uma ordenação divina? O que vocês acham? Fala, irmãos. Fala. Eu preciso saber, porque aqui, de vez em quando, eu falo com o Sérgio Paulo, a gente precisa pastorear. Nós estamos sendo impedidos do verdadeiro pastoreio. Eu preciso saber o que vocês pensam a esse respeito, para biblicamente perceber se estão pensando certo ou não. Se nós vamos ficar aqui fazendo o quê? Se precisa de presbitério, ou se seremos como a igreja dos dias, como nos dias dos juízes. O que diz lá nos dias de juízes? Não havia rei em Israel, então o povo fazia o que lhe era conveniente, o que queria. Como é que a gente fica? É uma ordenação divina ou não é? Um pastoreio? Sim ou não? Sim. Cadê? Me dá um versículo bíblico, já que é uma ordenação divina. Não é? Efésios, né? Efésios diz que damos para mestres, outros para profetas, outros para apóstolos. Está lá. A obra de Deus é realizada dessa maneira, meus irmãos. Através do pastoreio, através da comunhão, através do entendimento, através da instrução bíblica, da ação do Espírito Santo. Quando é que a gente vai atentar e responder positivamente a essas questões divinas? Divinas. Não é? Esses dias eu estava conversando com um pastor, e eu conheço a igreja, conheço o pastor, conheço toda a situação. E esse pastor teve um ano sabático e veio um outro pastor para ficar no lugar dele. E durante esse tempo, sabático, esse outro pastor que veio, lidou com um caso na igreja de um irmão que havia ficado viúvo, mas que queria entrar num relacionamento, mas queria entrar num relacionamento à moda dele, fazer como ele queria. E o pastor o chamou, falou assim: meu irmão, não,
Você é um crente na igreja, uma pessoa conhecida, você não pode agir dessa maneira. Você está livre para casar, você é viúvo. Então, ou você ata ou desata, né? Ou você usa a moita ou deixa a moita para alguém usar. O irmão não teve... Então, quem você acha que é? Né? Não, a minha vida mando eu. A partir de hoje eu não venho mais nessa igreja. E o pastor falou para ele o seguinte, falou assim, você é membro da igreja. Você é uma pessoa conhecida. Você é até parte da direção da igreja. Você tem que dar o exemplo. Não é? Você não está autorizado por Deus a viver a sua vida do jeito que você quer. E não é porque eu estou chamando a sua atenção que você tem que sair da igreja. Se eu estou te chamando a atenção por qualquer razão, que não seja bíblica, está à vontade, eu te peço perdão. Mas se esse não é o caso, se as coisas estão de acordo com a vontade de Deus, qual é a tua desculpa? Resumindo e concluindo, o irmão reviu a sua condição e falou, ok, vamos resolver a vida, porque o que interessa é o Senhor. Né? Eu sei que é constrangedor ouvir isso, é mais ainda falar. Mas se o pastoreio não acontecer na nossa igreja, se nós não estivermos, Sérgio Paulo, por enquanto, não estivermos dispostos a pastorear, os irmãos a serem pastoreados, nós podemos resolver isso numa sessão administrativa, não precisamos de pastores. Ok. Mas se esse não é o caso, nós precisamos lidar com essa via de essa estrada de duas vias. Lidar com a situação como ela é. Como ela é. E os irmãos já perceberam que eu não tenho dificuldade nenhuma com isso. Porque é bíblico. É bíblico. Você precisa responder no seu coração. Né? Deus quer que eu me submeta ao pastoreio? É bíblico isso? Pastoreio bíblico, irmão. Não é tomar conta da sua vida, não. É pastoreio bíblico. Às vezes eu tenho dificuldade na minha casa. Então eu tenho... Opa, como é que é? O que diz a Escritura? Como é que isso funciona? Né? Mas também a minha casa tem o direito de falar, o marido, o pai. Né? Para eu também pôr o meu rabinho entre as pernas biblicamente. Biblicamente. Essas coisas elas precisam ser consideradas num ambiente como esse. Deus chamou Moisés. Deus chamou e capacitou homens durante a história da igreja para que isso fosse assim. Né? Cristo é o supremo pastor das nossas almas. Mas como diz Paulo em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 10, né, Deus nos deu com esse propósito. E aqui, meus irmãos, nós facilmente verificamos em Jesus, pelo menos, algumas dessas características que foram listadas. Por exemplo, o nascimento de Moisés, né, cumpre um propósito: tirar o povo de Deus do Egito. O nascimento de Cristo cumpre esse propósito: tirar o povo de Deus do mundo que jaz no maligno. Não é nos tirar desse mundo aqui, vamos embora agora toda a gente para o céu, não vamos para Marte. Não, é no mundo que jaz no maligno. Um mundo sob o controle do príncipe das potestades do ar. Assim como Deus é santo, o Espírito santificador de Cristo é afirmado no Evangelho de João. O seu caráter fiel é visto no modo como ele cumpriu todas as profecias que foram registradas a seu respeito no Antigo Testamento. Assim como Deus mostrou compaixão com o povo de Israel, tirando do Egito, a compaixão de Cristo e a preocupação que ele teve com o seu povo foi evidenciado de diversas maneiras. E, por exemplo, na multiplicação do pão, quando ele disse assim, olha, o povo está com fome, eu tenho compaixão deles.
né, e deu pão e deu peixe para que eles comessem até se fartar. Quando ele escolheu 12 e os comissionou e os capacitou a ir por todo o mundo pregando o Evangelho. Quando ele se colocou diante das autoridades de Israel e ordenou a vida e a bênção, dando o seu próprio sangue. Quando a sua eternidade é afirmada e o seu poder, quando no alto da cruz ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, né? E conclui com a célebre palavra tetelestai, que significa consumado está, né? E nas mãos do Senhor se rende. Quando o poder de Deus se manifesta, subjugando todos os poderes deste mundo, o que os deuses do Egito puderam fazer contra o Deus de Israel? Absolutamente nada. Lembre-se que Deus está tirando o seu povo do Egito, mas está destronando cada um dos deuses do Egito. Olha que coisa interessante. Quando Moisés transformou a sua vara em serpente, os magos fizeram o mesmo. Mas o que aconteceu? A serpente de Moisés devorou, né, as serpentes que os magos haviam produzido. Quando ele tornou em sangue as águas do Nilo, os magos fizeram o mesmo. Mas isso contribuiu para endurecer o coração de Faraó. Quando Moisés fez as rãs se multiplicarem pela terra, os magos fizeram mais rãs apareceram, mas eles foram incapazes de retirá-las. Aqui eles pararam. Na terceira praga, os magos reconheceram a sua derrota e eles disseram: isto é dedo de Deus. Sabe o que isso significa, meu irmão? Significa que chega um momento onde só Deus pode agir. Onde só Deus pode agir. Né? No episódio da Páscoa, da primeira Páscoa, só Deus podia agir. Se você prestar atenção, Deus não usou uma espada para tirar o seu povo do Egito. Uma. Não é? Se você prestar atenção, Deus não usou uma espada. Quem usou foi Pedro. Não foi Jesus, o Filho de Deus. Não é? Para tirar o seu povo deste mundo que jaz no maligno. Todas essas coisas, meus irmãos, apontam para esse episódio da redenção, visto no primeiro momento no Egito, quando o sangue foi aspergido nos umbrais das portas para que o anjo destruidor, né, não tomasse também os filhos de Israel. Agora olha para a cruz. Nós não temos umbrais, mas nós temos uma cruz. Madeira. Lá, o sangue de Cristo também manchou aquela madeira. E por causa desse sangue, né, a morte eterna, ela não mais tem poder sobre nós. A semelhança da libertação dos primogênitos, o primogênito de Deus nos liberta da morte. Hoje. Né? Concluindo, meus irmãos, de fato nós podemos ver muitas outras coisas, mas em especial o quanto a Páscoa ela é importante para o povo de Deus. Porque Páscoa, a palavra Páscoa, Pessah, significa passar por cima. Quando o anjo da morte via o sangue, ele pulava aquela casa. Né? O sangue de Cristo está sobre nós, como esteve nos umbrais daquelas portas. Por isso, a segunda morte não tem mais efeito sobre nós. Como marca inicial da obra da redenção, a Páscoa nos lembra o peso da escravidão a que estávamos submetidos desde o nosso nascimento.
E anuncia que Deus confortará e vencerá cada um desses poderes, desses inimigos, até que todas as coisas estejam subjugadas debaixo dos seus pés. Foi exatamente por isso que 2 dos discípulos, ou dos apóstolos do Senhor, puderam dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo é a nossa Páscoa. Páscoa só pode ser verdadeiramente celebrada por quem é um filho de Deus. Os outros vão se alegrar por comer e beber, né? Nós vamos comer e beber porque estamos alegres. Essa é a diferença. Que Deus abençoe os meus irmãos. Amém.